Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Imaginando a Física. E no vídeo de hoje estou trazendo uma questão do ITA. Sim, isso mesmo, uma questão do ITA. E vamos lá resolver essa questão. Segue em frente a questão. Em uma impressora jato de tinta, gotas de certo tamanho são ejetadas de um pulverizador em movimento. Passam por uma unidade eletrostática, onde perdem alguns elétrons, adquirindo uma carga Q. E a seguir se deslocam no espaço entre placas planas paralelas eletricamente carregadas, pouco antes da impressão. Considere gotas de raio igual a 10 micrômetros lançadas com velocidade de módulo V, que é igual a 20 metros por segundo, entre placas de comprimento igual a 2 centímetros, no interior das quais existe um campo elétrico vertical uniforme, cujo módulo é E, que é igual a 8 vezes 10 na quarta Newton para cada coulomb. Veja a figura. Então ele nos mostra aqui duas placas planas e paralelas, onde uma gota de tinta com uma certa velocidade vetorial v vai se deslocando entre essa região. E ele diz, considerando que a densidade da gota seja de 1000 kg para cada metro cúbico, e sabendo-se que a mesma sofre um desvio de 0,30 mm ao atingir o final do percurso, o módulo da sua carga elétrica é de... e ele dá as opções. Depois desse enorme texto, o que ele quis dizer com todas essas informações? Ele fala que era uma vez uma impressora e que essa impressora, de um certo modo, ela conseguiu eletrificar uma gota de tinta. Essa gota de tinta, então, ela vai passar por placas paralelas eletricamente carregadas. E ele fala que depois de percorrer 2 centímetros, ela caiu 0,3 mm na vertical. Ele quer o valor da carga elétrica dela. Parece até coisa de outro mundo, né? Poxa, eu tenho só essas informações e ele quer que eu saiba qual é o valor da carga? Cara, mas é surpreendente que dá para calcular. Vamos ver como se calcula isso. Por mais incrível que pareça, eu só vou usar as leis de Newton. Pense bem, essa gota de tinta, ela está eletrizada, sim. Ela está entre um campo elétrico uniforme, sim. Então vai surgir uma força sobre ela. Sim, por quê? Porque esse campo elétrico de rosa aqui, ele tem essa propriedade de intermediar a força elétrica. E essa gota de tinta, ela vai sentir que tem uma força. E qual é a direção dessa força? Ela adquiriu carga positiva, porque perdeu elétrons. Então a força vai ser no sentido do campo, que vai ser vertical para baixo. E tá, né? Qual é a única força que está atuando sobre essa gota de tinta? Por acaso não é a força elétrica? Sim, é a força elétrica. Mas e a gravidade? A gravidade é muito fraca, então podemos desprezar. Então, como a força elétrica ela é a única força que atua nessa gota de tinta, eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever que a força resultante ela é igual à força elétrica. Mas o que é a força resultante? É o famoso física, meu amor, ou massa vezes a aceleração, que é igual à força elétrica. É essa expressão que vai nos dar o valor da carga elétrica. É somente isso, cara. Se eu souber a massa e a aceleração, já dá para me calcular, porque ele já me deu de bandeja o valor do campo elétrico. Então, como é que eu faço para calcular primeiramente a massa? Para calcular a massa, observe que isso daqui é uma gota de tinta. E uma gota de tinta, obviamente, né, pelo menos eu penso que é uma esfera de tinta, né? E para poder consolidar essa ideia, ele me deu o valor da densidade e do raio, para facilitar a nossa vida. E como eu faço para calcular a massa dessa gota de tinta? Para poder me ajudar, a questão já me informa a densidade e o raio dessa gota de tinta. Mas o que eu vou fazer com a densidade? A densidade é uma informação relevante? Ela é, porque observe que a densidade ela me dá uma importante relação entre massa e volume. E tá, né? Mas o que isso aqui vai me ajudar? Muito, porque observe que eu sei a densidade e observe que ele me deu o raio da gota de tinta. Eu sei que a massa, por exemplo, ela é o produto da densidade vezes o volume. Só que então eu vou calcular a massa e eu preciso da densidade. Tá aqui a densidade, eu sei quanto é, mas eu não sei qual é o volume. Ah, meu Deus, eu vou chorar. Não. Vocês devem se lembrar da famosíssima amiga de vocês, a geometria espacial. A geometria espacial diz o seguinte. Ela diz que o volume de uma certa esfera é igual a 4/3 de π vezes o raio ao cubo. E agora eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que o volume é 4/3 multiplicado por π vezes o raio.
eu vou colocar aqui entre parênteses. Qual é o raio dessa esfera, dessa gota de tinta? Ah, é 10 micrômetros. Vou colocar bem aqui, 10 micrômetros, né? Só que o que é um micro na física? O micro é prefixo de 10 na menos 6, fecha parênteses, elevado ao cubo. Tudo isso daqui entre parênteses é meu raio. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter o seguinte. Vou ter que o volume é 4 terços multiplicado por π. Observe que eu vou multiplicar uma potência da base 10. Então eu vou conservar a base, que é 10, e somar os expoentes, que vai dar menos 5. Só que observe que o 5 ele vai multiplicar esse 3 aqui, que também está levando a base também. Então fica menos 5 vezes 3, que vai ser igual a menos 15. E pronto, você calculou o volume dessa gota de tinta. Tá, mas e agora? O que essa informação ela é relevante? Ela é relevante porque, já que eu sei o volume, eu posso calcular a massa. A massa é o seguinte, a massa ela é igual ao volume. A densidade, desculpa, o produto da densidade vezes o volume. A densidade é 1000 kg por metro cúbico, multiplicado pelo volume. E agora fazendo essa divisão, essa multiplicação, eu vou ter o seguinte, que a massa ela é o que? Ela é 4 terços vezes π. E agora eu vou multiplicar esse 10 ao cubo vezes 10 na menos 15. Fazendo a multiplicação, e como são potências de mesma base, eu vou ter a seguinte relação. Então já temos o valor da massa. Já possuímos a massa, eu vou apagar aqui o quadro. Vou apagar a tela e vou colocar aqui ao lado as informações para poder calcular a aceleração. Tá, Gabriel, mas como eu faço para calcular o valor da aceleração? Observe que quando essa partícula ela estava na horizontal, sim, ela estava com velocidade horizontal, como está aqui o vetor, ela não possuía velocidade para baixo. E observe que como ela só tinha velocidade horizontal para frente, e quando ela entra no campo elétrico uniforme, que é esse vetorzinho aqui rosa, ela vai continuar com o movimento uniforme na horizontal, porque não tem nenhuma força que, por exemplo, surja bem aqui do nada para poder acelerar ela. Só surge a força para baixo. Tá, mas por que eu estou explicando isso? Porque como é um movimento uniforme na horizontal, eu vou usar a simples equação do movimento uniforme, a equação do sorvete. Ou então o famoso ΔS aqui, né? ΔS, a variação do espaço, ela é igual à velocidade vezes a variação do tempo. Qual é o espaço? É 2 centímetros. Quanto é 2 centímetros? 2 centímetros é 2 vezes 10 na menos 2. Porque o cento vem de centésimo. E o centésimo é a centésima parte de algo. E isso aqui é igual à velocidade. A velocidade eu não deixei bem aqui, mas é 20 metros por segundo e está no enunciado. 20 metros por segundo vezes a variação do tempo. Eu vou isolar o tempo e vou ter a seguinte relação. Que a variação do tempo, vou isolar ele, isolei. Ele vai passar o 20 dividindo. E tá, né? Quanto vai ser o resultado dessa multiplicação, dessa divisão aqui, desculpem. Tem 2 aqui embaixo e tem 20 aqui em cima. Eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Vai ficar 1 e aqui vai ficar 10. Vai ser igual a 1 sobre 10 ao cubo. E 10 ao cubo é igual a 10 na menos 3. E se você quiser deixar bem elegante, eu posso dizer que é igual a 1 milli. Por que milli? Porque o m é prefixo de 10 na menos 3 segundos. E aqui já é uma questão de estética. Tá, né? Por que o tempo ele é importante? Porque eu preciso saber a informação do tempo que ele leva para vir desse pontinho aqui até aqui. Porque observe que nesse intervalo de tempo de 1 milissegundo, ele vai se deslocar para baixo 0,3 milímetros. E essa informação me ajuda a calcular o valor da aceleração. E como eu faço para calcular a aceleração? Observe que quando ela automaticamente entra nessa placa, nesse espaço, nessa região entre essas placas paralelas e uniformes, ela vai surgir sobre ela uma força elétrica vertical para baixo. Esse vetorzinho azul claro aqui, né? Então, se surge uma força, surge uma aceleração. Eu sei que quando ela atravessa esse espaço de 2 centímetros aqui, ela vem daqui e em vez de chegar aqui, ela sofre um desvio de 0,13 milímetros. Essa é a variação do espaço dela na vertical. Por que isso é importante? Porque eu sei o espaço e sei o tempo. Essas duas informações são mais do que suficientes para calcular o valor da aceleração. Gabriel, como? Usa a equação da aceleração do espaço, pelo espaço.
que é o seguinte, que a variação do espaço é igual à velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração multiplicado pelo quadrado do tempo dividido por 2. A velocidade inicial, como é um movimento acelerado na vertical, ele não tem velocidade inicial na vertical, ele só tem na horizontal. Ou seja, esse carinha aqui, esse camarada aqui, ele não tem valor, ele é zero. E qualquer coisa multiplicado por zero é zero também, né? Ou seja, a gente só vai brincar com a variação do espaço e a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E como vai ficar essa brincadeira? Vai ficar o seguinte, a variação do espaço é 3 vezes 10 na menos 1. Só que o menos 1 vai multiplicar o 10 na menos 3. Vai ficar menos 4, que é igual à aceleração, que é o cara que eu quero saber. Abre parênteses, multiplicar pelo tempo ao quadrado. O tempo é 1 milissegundo, ou 10 na menos 3 segundos. 10 na menos 3 ao quadrado, dividido pelo nosso camarada, o 2. Quanto vai dar esse carinha aqui, né? Bem, eu vou passar o 2 para o outro lado, multiplicando. Então eu vou ter a seguinte relação. Eu vou ter 2 vezes o 3, vai dar 6, vezes 10, vezes o 10, na menos 4. Isso aqui é igual à aceleração multiplicado pelo tempo. Então teremos a seguinte operação. 10 na menos 3 ao quadrado é igual a 10 na menos 6. Então eu vou isolar o A. Deixar bem aqui o 6. E agora eu vou isolar o A. Eu vou ter que o valor da aceleração é igual a 6 vezes 10 na menos 4. Tudo isso dividido por 10 na menos 6. Mas observe agora o seguinte. Observe que a aceleração ela será igual a 6 vezes o 10 na menos 4. Ok. Agora esse 10 na menos 6 ele está elevado a um expoente negativo. Toda vez que for um expoente negativo, ele vai inverter. Ele vai dar um salto triplo mortal quântico e surgir bem aqui em cima. E para eliminar o expoente, ele faz esse pulo para eliminar e vai ficar positivo. A aceleração, então, ela vai ter o seguinte valor. Ela vai ter o seguinte. Eu vou multiplicar tudinho, vai dar 6. E como agora vai ter 10 na menos 4 vezes 10 na sexta, eu vou repetir a base novamente, 10 multiplicado, somando, desculpem, os expoentes, vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração que essa partícula de tinta, essa gota de tinta, ela vai adquirir é uma aceleração de 600 metros por segundo para baixo. E finalmente chegou a hora mais desejada do problema. Vamos calcular o valor da carga elétrica. E para calcular, já sabemos o valor da massa. Tá aqui o valor da massa. Já sabemos a aceleração. Tá aqui a aceleração. 600 metros por segundo ao quadrado. Já sabemos o valor do campo, que foi dado de bandeja. 8 vezes 10 a quarta, Newton para cada coulomb. E agora vamos então procurar finalmente o valor da carga elétrica. Eu sei que a massa, o valor dela já é conhecido, nós calculamos, que é 4π vezes 10 na menos 12, dividido por 3, ou o terço, vezes a aceleração, que é 6 vezes 10 ao quadrado, ou 600, não tem diferença. 600, que é igual ao valor do campo elétrico, vezes o valor da carga elétrica. Galera, é sempre muito bom você saber mexer com matemática nessas questões, porque ajuda e agiliza no cálculo. Observe que eu vou fazer o seguinte. Tem esse 3 aqui embaixo, né? E tem esse 6 aqui em cima. Eles são múltiplos. Eu vou dividir em cima e embaixo por 3. Se eu dividir por 3 aqui embaixo, eu vou ter o valor de 1. Cancelei. Isso aqui vale 1 agora. E se eu dividir aqui em cima, eu vou ter o seguinte. 6 dividido por 3 vai dar 2. Isso muda a identidade dessa multiplicação? Não. E agora observe o seguinte. Tem esse 2 aqui que vai multiplicar o 4. E aqui vai dar 8. E depois eu vou ter que isolar esse 8 e passar para cá. Ou seja, o 8 vai cortar com 8. Então eu já vou logo cortando aqui, para simplificar o problema. Vai dar 8 aqui, vai dar 8 aqui. Cortou aqui, vai dar 1. Aqui também deu 1. Aqui vai dar 1 também. Então tá, né? Agora observe que ficamos com a seguinte expressão. Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui. 10 na menos 12 vezes 10 ao quadrado vai dar π vezes o 10 na menos 10. E do outro lado eu tenho minha famosa amiga carga, que eu quero isolar ela. 10 a quarta, Q. Agora eu vou isolar esse Q. E vai dar o seguinte. Eu vou ter que o Q tem a seguinte relação. A carga ela é igual a π vezes o 10 na menos 10 dividido por 10 elevado à quarta. Então tá, né? Esse 10 na quarta
eu vou passar ele para cima, e quando eu passar para cima, ele vai passar multiplicando com expoente negativo. Isso daqui é a mesma coisa que π vezes o 10 a menos 10 vezes o 10 a menos 4. O resultado disso é o seguinte, que o valor da carga elétrica dessa gota de tinta é π vezes o 10 elevado a menos 14, conserva a base e somos expoentes, menos 10 mais ou menos 4, Coulomb. E finalmente chegamos ao resultado da questão. A primeira dúvida que pode surgir nesse momento é que em nenhuma alternativa aparece o valor de π. Oh meu Deus, e agora? O que eu faço? Galera, esse é nenhum problema. Por quê? Porque o π, o valor de π, ele é 3,1415 e mais um valorzinhos aí. É irracional. Ou seja, eu posso trocar esse π por 3,14. E se eu fazer isso, eu vou ter que o valor da carga é 3,1 vezes 10 na menos quarta Coulomb. Se você observar, a alternativa B, ela tem exatamente o mesmo valor. Não é à toa, porque esse é o valor da carga elétrica. Eles colocaram π só para confundir a pessoa, mas não tema. E é isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado se você chegou até o final do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos se você gostou. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. E ele diz o seguinte: considerando que a densidade da gota seja de 1000 kg